A atração a seguir é recomendada para todas as idades. O turismo é aqui. O turismo é aqui. Olá, minha gente, estamos começando mais um programa O Turismo é Aqui. E nesta edição, para começar, eu trago duas reportagens produzidas na Serra Gaúcha. Uma, na verdade, é uma entrevista com Jaziel Aguiar, que fala do drama vivido entre São Joaquim e Bom Jesus, com a falta de pavimentação na rota Caminhos da Neve. Confira. Tudo bem, Jaziel? Tudo bem, Paulo. Uma alegria de estar aqui em Bom Jesus, né, visitando a nossa cidade e a gente poder levar algumas informações aí a respeito da rota Caminhos da Neve. Isso, e bem sucintamente, então, como é que nós podemos colocar essa situação? Porque a luta de vocês vem de muitos e muitos anos e parece-me que cada vez fica mais difícil, mas existe, claro, uma esperança de que as coisas aconteçam, é isso? Paulo, a gente, olhando os documentos antigos, né, que as ações que já foram feitas já são em torno de 28 anos que se tem informações de ações que foram feitas, por exemplo, diretamente de lideranças da nossa cidade, com as lideranças da Serra Catarinense, em direção ao Ministério Ministério dos Transportes. Né? O ministro esteve na abertura da 9ª Festa da Maçã em São Joaquim, em 1996, abril de 1996. Desde esse tempo já se lutava. Então ele veio representando o presidente da República e naquela ocasião, né, o prefeito de Bom Jesus era o Luiz Antônio Paim e de São Joaquim era o Anacleto. Então eles entregaram um documento assinado por 18 municípios para o ministro, né, então com esse desejo de unir a Serra Gaúcha, a Serra Catarinense e os campos de cima da serra, né, fazer essa integração de Gramado até Florianópolis, que são os dois maiores polos indutores de turismo do sul do Brasil. Entendi. E fazer com que essa movimentação de pessoas, né, cruze pelos nossos municípios e fomente a economia, né. E em tempos de hoje, Jaziel, o que está emperrando para que esse projeto aconteça? Olha, a gente precisa de mais força política. Nós precisamos que os nossos governadores, tanto do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, olhem mais para a nossa região e façam algumas ações conjuntas. Alguns deputados têm feito ações, né? A gente tem que ser grato àqueles que fazem alguns movimentos, mas a gente precisa de mais força política para que a gente consiga. Por exemplo, do lado do Rio Grande do Sul, a gente precisa que o ministro dos Transportes autorize licitar, né, o nosso trecho. Do lado catarinense, que é um estado que tem uma economia saudável, Santa Catarina tem condições de asfaltar lá da onde foi paralisado em 2018. Um trechinho pequeno, de uns 11 quilômetros, né? Tem condições de executar até o Rio Pelotas. Então não é uma... Agora, por exemplo, se Santa Catarina continuar demorando para fazer aquilo lá, então que o governador Jorginho Melo, né, que esperamos que assista essa entrevista, que então ele assine o termo de transferência do patrimônio que se tem e entregue para a União. E aí então federaliza de uma vez. Exatamente. Então são duas ações. Ou o governo catarinense faz, porque tem projeto, tem licença, tem as jazidas de brita, tem dinheiro. Então o governo de Santa Catarina tem tudo em mãos para pegar e fazer. É por isso que muita gente acha que a rodovia está federalizada, que é o governo federal que é o responsável. Então, na verdade, isso não se consumou ainda. É apenas uma das etapas que a gente fez. A gente criou, né, uma rodovia para ser federal, de Bom Jesus até Bom Retiro, mas não significa que ela não... O processo total da federalização ele vai se dar a partir do momento que os governadores assinam a doação para a União, porque por enquanto não aconteceu. Aconteceu só uma das etapas. E o que representaria economicamente essa rodovia hoje totalmente pavimentada? A gente sempre usa um número que
que foi elaborado pelo DEINFRA de Santa Catarina, que prevê, né, que previu em 2019 um potencial de fluxo diário superior a 2.000 veículos por dia. Então, isso ao longo de 365 dias, veículos com 2, 3 pessoas, então nós estamos falando mais de 1 milhão de pessoas que vão passar a circular entre Bom Jesus e São Joaquim e vários municípios, né, da nossa região. Então, nós estamos falando, e aí o turista ele gasta, ele se alimenta, ele dorme, ele compra. Então, há pesquisas que informam, né, que os turistas gastam mais de 30 a 50 dólares por dia nas suas viagens. Imagina. Então, a gente está falando de uma rodovia que vai movimentar mais de 200 milhões por ano. Então, é muito importante, né? E ela também vai atrair potenciais de investimento, né? Nós vamos poder ter muitos empreendimentos bem estruturados, com um fluxo mais elevado, que vai viabilizar empreendimentos de turismo. Há exemplo hoje do que a gente observa, né, por exemplo, entre São Joaquim, Urubici, aquela região lá, hoje existem centenas de empreendimentos, né, de turismo. Então, é uma região que está muito bem. Esse desenvolvimento viria para cá também. E esse desenvolvimento, toda a nossa região vai se beneficiar. O turismo é aqui. O turismo é aqui. Outono, inverno, primavera ou verão, não importa a estação, aqui é sempre diversão. Clube Caça e Tiro, o melhor lugar pra toda a família se divertir. Festas, eventos, esportes e lazer. Aqui no Caça é sempre a melhor opção. Venha, vamos nos divertir. Clube Caça e Tiro, o melhor lugar para estar. Outono ou inverno, primavera ou verão, não importa a estação, aqui é onde a diversão sempre está presente. Expedição Pantanal 2026. Patrocínio: Barco Hotel Celebridade, Centro de Educação Aprender Brincando, Clube Caça e Tiro, Churrascaria Cascata, Centro Automotivo Irmãos Neto, Colégio Santa Rosa de Lima, Agropecuária Agrotudo, Supermercado Araucária, Transportadora Zappellini, Farmácia São Vicente e JN Mon Engenharia e Arquitetura. Uma realização Nova Era TV. O turismo é aqui. O turismo é aqui. E a segunda reportagem mostra o desafio do distrito de Cazuza Ferreira, de São Francisco de Paula, em promover o turismo na localidade. Mas enfrenta dificuldades como a falta de infraestrutura, saúde e segurança, e principalmente com o descaso dos gestores. O distrito de Cazuza Ferreira, em São Francisco de Paula, nasceu em 1888 a partir da doação de terras feita por José Ferreira de Castilhos. Inicialmente era chamado de Capela do Lajeado. Com o tempo, o local passou a ser conhecido pelo apelido do seu fundador, Cazuza, e consolidou-se como uma comunidade marcada por tradições culturais como as cavalhadas centenárias, além de ter vivido períodos de intensa exploração de madeira nas décadas de 1970 e 1980. Nesse cenário histórico, surgiu a Estação Cazuza, um projeto que se tornou referência como ponto de apoio e convivência. Mais do que uma pousada, ela reúne uma ampla infraestrutura que inclui posto de combustível, oficina mecânica, borracharia, supermercado, restaurante, loja de conveniências e, em breve, uma farmácia comunitária.
No coração da estação está a pousada container, com capacidade para cerca de 15 pessoas, oferecendo hospedagem diferenciada em unidades de containers totalmente equipados, com ar-condicionado, cozinha completa e estrutura voltada ao conforto. Em breve, os hóspedes também poderão desfrutar de uma piscina térmica, que por hora funciona ao ar livre. Desde o início a gente pensou em estar ajudando a comunidade, né? Desde o começo do mercado, depois com a pousada, porque vinham muitos turistas e precisavam de um lugar para ficar, né? E nunca conseguiam, não tinha onde ficar aqui. E o mercado também não tinha onde comprar, né? Ou a gente ia para São Francisco ou para Caxias. E São Francisco é bem longe para ir, né? E os outros empreendimentos que a gente está colocando também é questão da necessidade da comunidade, né? De ter aqui para estar ajudando a comunidade. E tudo num único ponto, no caso. Vocês Isso. agora ainda estão planejando farmácia, Isso. souvenirs e outras coisas, né? Isso. Tudo que a gente conseguir colocar para estar ajudando a comunidade, eu acho que é bem válido, sabe? Agora, falando um pouquinho de turismo, a iniciativa de vocês está despertando outras ideias. Vocês acreditam que o Cazuza Ferreira poderá se constituir numa oportunidade maior para visitações? Com certeza, com certeza. Eu acredito muito nisso, que a gente tem potencial para turismo, né? A gente tem bastante potencial e eu acho que dentre os projetos que a gente está conseguindo a elaborar, eu acredito que o turismo vai ser bem válido, assim, sabe? Bem interessante para a comunidade. Agora, nisso tudo se constitui também numa importância do apoio do poder público. E isso vocês precisam de mais. Sim, isso a gente precisa bastante do apoio do poder público, né? Porque até então a gente não conseguiu apoio de ninguém ainda, né? A gente está fazendo tudo isso, todo esse empreendimento por conta. Além da infraestrutura voltada ao turismo e à hospitalidade, está em andamento um trabalho de projetos estruturantes para toda a comunidade, com foco em segurança, ampliação do atendimento médico e a criação de bombeiros comunitários. São pontos de profunda carência na localidade. A proposta é transformar o distrito em um espaço ainda mais atrativo, articulando serviços essenciais com iniciativas de valorização cultural e social. Esse avanço só é possível graças ao forte empenho do empreendedor visionário Geandro Rossi, o Chico, e a sua esposa Carmen de Santi, que lideram com dedicação a consolidação da Estação Cazuza como um polo de desenvolvimento regional. A gente quer atender assim a todos, entendeu? Aí, assim, agora eu preciso divulgar isso aqui. Uhum. Aí a gente tem hoje a oficina mecânica, a borracharia, temos o posto de combustível, temos o mercado, temos o restaurante, temos a pousada. Atendemos o pessoal que está trabalhando, entendeu? E precisaria ampliar um pouco mais. Agora nós queremos divulgar isso aí. Divulgar e ampliar para ver se outros também tomam iniciativas exemplo, assim, e criam alternativas de turismo para somar. Isso, a gente não depender, um exemplo, só do pessoal que está trabalhando. Aí agora a nossa ideia é divulgar a Cazuza, porque às vezes tu fala, ninguém conhece, ninguém nunca viu falar. Então vamos divulgar, que a gente está com uma estrutura hoje muito bem montada, né, para atender qualquer público. Desde o cara que trabalha de alguém que quer vir passar um final de semana, quer se distrair ou quer sair da cidade, a gente tem um lugar assim bom para o pessoal descansar, para se distrair dos grandes centros, né? O projeto também conta com a consultoria do experiente Jerry Rocha, da Raid Brasil, e pesquisador territorial independente. GR vem contribuindo com ideias e práticas inspiradas em projetos estruturantes voltados ao fortalecimento de Cazuza Ferreira.
Apesar do esforço dos empreendedores e parceiros, o projeto ainda carece de apoio efetivo dos vereadores e da Prefeitura de São Francisco de Paula. A carência é realmente enorme nas áreas de segurança, saúde e infraestrutura. O tema já chegou à Secretaria de Estado de Turismo do Rio Grande do Sul e também vem sendo discutido entre alguns deputados estaduais, o que demonstra que a iniciativa começa a ganhar visibilidade política, mas ainda precisa de maior engajamento institucional para se consolidar plenamente. Um desafio bem gostoso, vamos dizer assim, porque eu gosto disso, tá? Desde a questão de incentivar a todos para se redescobrirem nessa região aqui, porque ela foi uma região fortíssima da Madeira e depois, infelizmente, ela entrou em declínio, tá? Então, é uma questão de despertar esse orgulho nas pessoas e poder mostrar que aqui tem muita coisa ainda que pode ser explorada. Resumidamente, a ideia central é promover a roteirização de pontos turísticos abundantes na região, muitos deles ainda pouco explorados, integrando natureza, cultura e a hospitalidade em um circuito capaz de fortalecer o turismo sustentável e gerar novas oportunidades para moradores e visitantes de Cazuza Ferreira. O turismo é aqui. O turismo é aqui. Se acomode, vivente, que a prosa é longa. Porta de cedro que nunca se tranca, fogo de chão clareando o rincão. Um convite para um mate bem cevado, a geada branqueia o lombo do chão. A natureza dita o passo do tempo. O turismo é aqui, no frio da serra. O turismo é aqui. Outono, inverno, primavera ou verão, não importa a estação, aqui é sempre diversão. Clube Cacetinho, o melhor lugar pra toda a família se divertir. Festas, eventos, esportes e lazer. Aqui no Caça é sempre a melhor opção. Venha, vamos nos divertir. Clube Cacetinho, o melhor lugar para estar. Outono ou inverno, primavera ou verão, não importa a estação, aqui é onde a diversão sempre está presente. O turismo é aqui. O turismo é aqui. E voltando à Serra Catarinense, o destino é mais uma vez São José do Cerrito. Conheça a história das Cabanas do Arvoredo e as curiosidades que cercam este belo local. A pandemia mudou a forma de viajar. E o que começou como uma alternativa de segurança, hoje virou tendência. Falo do turismo de isolamento ou de regeneração. Longe da correria urbana, a proposta é simples: silêncio, contato com a natureza e experiências mais autênticas. Na Serra Catarinense, em São José do Cerrito, as Cabanas do Arvoredo oferecem esse refúgio. São 3 hospedagens: a Quiri, a Liquidambar e a mais nova, a Araucária, considerada a joia do empreendimento. Com paredes de vidro, cama king size, banheira e até vinhos selecionados, a cabana garante conforto e imersão total na paisagem serrana. Então, aqui a gente busca justamente oferecer várias opções diferentes para o turista poder
recarregar suas energias, estar nessa imersão, em contato com a natureza, né, conhecer sobre sustentabilidade, sobre projetos alternativos, né, quem sabe colocar algumas pulgas atrás da orelha, né, do turista e ajudar ele a pensar em alternativas, porque a gente se vê, às vezes, na cidade, naquela correria do dia a dia, que a gente não consegue nem pensar que existe, como o conto da caverna, né, que existe vida além daquele mundo que a gente vive corrido. E aqui nas cabanas a gente espera trazer isso, né, então que o hóspede possa se relaxar, curtir, tirar um tempo para si e para os que estão junto com eles. E além disso, além dessa hospedagem que já tem uma estrutura bacana, quais as alternativas mais que ele pode encontrar aqui para poder passar o tempo? Então aqui na nossa propriedade, né, ele pode fazer trilhas, caminhada, tem as oficinas, as conversas que ele pode fazer, né, com a Suzana, com o Jorge, que são proprietários aqui também, né, minha mãe e meu padrasto, que eles são especialistas em sustentabilidade, toda essa parte de oficina, se quiserem fazer a horta, ter essa experiência, especialmente com crianças, né, de colocar a mão na terra, ajudar a manter uma horta. A gente tem essa parte de ter um açude lá no alto na propriedade que eles podem pescar, as caminhadas lá no topo da montanha. E nós também temos aqui um personal trainer que ele trabalha com toda essa parte de nutrição esportiva, fisiologia do exercício, então ele pode ajudar com orientações de até montar treinos para o objetivo, né, específico que o turista, que o hóspede está procurando. O local foi planejado dentro dos princípios da sustentabilidade voltado para a ecologia, com intenções puras de deixar a área e o mundo melhores para viver experiências. As cabanas do Arvoredo são parte de um legado de uma grande transformação ao modo de se pensar, ou seja, em harmonia com a natureza. Isso tudo é repassado para os hóspedes, pois tudo nas cabanas envolve a prática da conservação ambiental. O entorno é cercado por florestas nativas, pomares e cuidados específicos como a adoção de sistemas naturais de coleta e descarte de água. O projeto mostra que é possível viver colaborando com a natureza e tirar dela o sustento sem agressões ao ambiente. Nós trabalhamos há mais de 30 anos com uma coisa que se chama permacultura, que é um termo que foi cunhado na Austrália na década de 70 e que seria cultura permanente, não só de agricultura, mas como criar sistemas humanos sustentáveis. Nós necessitamos de energia, nós necessitamos de água limpa, de comida saudável, mas também somos capazes de destruir muito. É verdade. Então esse espaço e a permacultura propõem como ter espaços sustentáveis, que passam por tratamento de efluentes. Então todos os efluentes daqui são devolvidos para a natureza como foram recebidos. Então a água que você toma banho, que você lava a louça, ela vai para as plantas. A água que passa por sanitário, ela é tratada de maneira a que as impurezas nutram as plantas e a água em si seja evaporada por plantas grandes, como bananeiras, essas coisas. Então se chama bacia de evapotranspiração. Então a gente tem essa preocupação de criar esse ambiente, e a gente vem vivendo isso há muitos anos antes das cabanas e damos cursos por todo o Brasil, que passa pela essa coisa, a construção de baixo impacto, a construção térmica, que você não precisa de um ar-condicionado para que ela fique fresca no verão e quente no inverno. Entendi. Então a gente trabalha com isso há muito tempo e vem implementando isso nessa propriedade também já nessa propriedade há 15 anos. E o turista adere a isso, claro. Ele curte, né, essas novidades. Porque sempre quando a gente está na cidade, isso é tudo muito misterioso, porque a gente, vamos falar assim de uma maneira bem rude quase, a gente dá descarga e não se preocupa para onde ela vai. Por outro lado, os turistas que visitam o local também encontram trilhas, pesca esportiva, observação de estrelas e espaços para piqueniques. Tudo em estilo self-catering, com estrutura para preparar as próprias refeições, mas com produtos extras à disposição.
A proposta do equipamento tem atraído visitantes de várias partes de Santa Catarina. Outro diferencial é o compromisso com a sustentabilidade. Bioconstrução, captação de água da chuva, tratamento ecológico de efluentes e uso de energia limpa, além do cultivo orgânico que garante alimentos frescos direto da propriedade. Pois a gente está na estufa aqui. Eu quero saber do professor Jorge o que exatamente é feito e qual o benefício desse trabalho para essa propriedade, Jorge. A ideia em geral é colocar a maior quantidade de árvores possíveis. Isso que estão vendo aqui é o kiri, é um tipo de árvore, uma das tantas que nós provamos e que estamos plantando e fazendo nossas experiências de que manejo facilita mais a vida do morador local, do agricultor familiar. E vou te dizer que a grande expectativa e a grande alegria que nos está dando nos últimos 3 anos que estamos conhecendo essa árvore em especial, é que a nova visão de manejo florestal nos leva a uma realidade bem interessante. Em vez de esperar 20, 25 anos para um turno florestal, é uma árvore que com esse manejo que estamos fazendo, nos leva 7 anos de turno florestal. Seja como for, além da hospedagem por si só, as cabanas do Arvoredo são um convite para desacelerar e reconectar com o essencial da vida em meio à natureza. E assim chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa O Turismo é Aqui. E logo nos encontramos com mais um episódio inédito. Portanto, até breve. O turismo é aqui. O turismo é aqui.